Em nome de Deus, pela grandeza da pátria, dou por aberto o 90º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones, entidade vinculada ao Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil. Companheiros, companheiras, domadoras, léus, castores, amigos todos. O tema que iremos abordar hoje é o Lions e a juventude. Esse tema que é de grande importância para o Lions, pois o jovem é o nosso futuro. Teremos a apresentação muito importante, como a do nosso diretor internacional, companheiro Marciano Silvestre da Silva. Teremos também jovens que são castores e léus, ou são egressos do movimento de jovens do Lions e que hoje já se tornaram leões. Jovens, queremos que nesse ano leonístico possamos trabalhar juntos. Poderemos apoiar grandes sonhos das células da juventude do nosso movimento. E vamos nos unir para crescer. Agora queremos convidar a companheira Isabel Loureiro, do Lions Clube Flamengo, para a evocação a Deus. E quero desejar um bom encontro a todos. Senhor, pela educação e conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro do nosso planeta, que possamos refletir melhor sobre a importância da juventude para as mudanças sociais que tanto necessitamos. Vamos permanecer juntos. Assim seja. Estamos dando as boas-vindas a todos os participantes desse 90º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. É um prazer nós podermos fazer esse evento de hoje, comemorando o Dia Internacional da Juventude. O Dia Internacional da Juventude é reconhecido no mundo inteiro através de uma deliberação da ONU, da Unesco, que é através da sua entidade no campo educacional, no campo da cultura, da juventude, que é a Unesco, que deliberou já há alguns anos as comemorações para o dia 12 de agosto de cada ano. Esse nosso evento está sendo realizado com esse foco de destacar a relevância e a participação dos jovens no Lions. Lions e a juventude é o tema central. E esse trabalho que é feito há muitos anos pelo Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, que é uma entidade vinculada ao Distrito LC1 e trabalha junto com o Instituto de Desenvolvimento da Liderança, também do Distrito LC1, o berço do leonismo no Brasil. Nós temos o prazer de poder receber, nesse dia de hoje, jovens que vão falar sobre o tema central. Lions tem, inclusive, dedicado muitas ações nesse campo e preferimos, nesse encontro, além de ter a honrosa presença do nosso diretor internacional, o nosso companheiro Marciano Silvestre, que nos honra em muitos dos nossos eventos, mas queremos agradecê-lo pela participação nesse evento e será a primeira manifestação, a primeira exposição desse encontro. E teremos na sequência jovens do movimento nosso que são egressos ou dos léus ou dos castores. São os dois movimentos de jovens que o Brasil tem em funcionamento com uma atuação de muitos anos e atuação brilhante. Mas o mais importante é que nós possamos ter nesse evento, que é inclusive liderado pela nossa governadora Vera Mota, que tenha sempre resultados de abrir espaço para os jovens ocuparem o nosso ciclo de estudos, que tem uma atuação nacional e até para os países de língua portuguesa e países da área constitucional 3, que é a América Latina, mas nós temos o prazer de poder dar a oportunidade que esses jovens, brilhantes jovens, façam as suas colocações. Mas o nosso instituto tem essa missão de oportunizar espaços e também difundir
as boas ações. Temos grandes lideranças jovens no nosso movimento. Não foi possível congregar nesse nosso encontro um grande número, por uma questão de respeito ao tempo dos eventos, mas nós temos a certeza que, inclusive com a existência de um curso de jovens lideranças que o Instituto de Desenvolvimento da Liderança já lançou uma primeira turma, lançará uma segunda turma em breve, mas possa, ao lado do curso de pós-graduação em Desenvolvimento de Liderança, onde muitos jovens também estão desenvolvendo a sua pós-graduação, mas nós temos o prazer de poder estar servindo através das ações voltadas à liderança para todos os companheiros do nosso movimento e, notadamente, para os jovens. Então, desejamos assim, queremos agradecer a nossa companheira Aurora Carvalho, que ajudará, inclusive, colabora sempre, ela integra o Comitê de Desenvolvimento da Liderança, que fará a apresentação dos nossos expositores. Então, tenhamos um bom evento e esperamos que seja mais um dos eventos proveitosos realizados pelo Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. O diretor internacional, companheiro Marciano Silvestre da Silva, é casado com a companheira Dulce Helena de Souza e Silva, tem 5 filhas e 3 netas. Graduado em engenheiro industrial mecânico e bacharel em direito. Pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, administração de empresas, docência no ensino superior, médio e técnico e mestrado em engenharia elétrica. Da Faculdade de Engenharia Elétrica de Ipaúçu e da Universidade Estácio de Sá de Ourinhos. Diretor proprietário da MD Silvestre Consultoria, Treinamentos, Cursos e Perícias. Tem o título de cidadão benemérito de Ourinhos pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Ourinhos em outubro de 2000. Ingressou no leonismo como sócio fundador do Lions Clube de Ourinhos. Ocupou todos os cargos no Lions Clube de Ourinhos, foi governador do Distrito LB1, presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, orador oficial em várias reuniões e convenções e atualmente exerce a função de diretor internacional de Lions Clube. Esse é a apresentação do nosso presidente internacional, Marciano Silvestre da Silva. Caroline Lima Silva, natural de Lajeado, Rio Grande do Sul. Psicóloga, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. MBA em Gestão e Estratégia de Pessoas pela FADERGS, em andamento. Escritora e membro da Academia de Jornalistas e Escritores do Brasil. Revisora ad hoc de revistas científicas. Facilitadora de Círculos da Paz e Justiça. Restaurativa pela Secretaria de Saúde de Lajeado, Rio Grande do Sul. Diretora da CIETOS Consultoria, trabalhando com atendimento psicológico, treinamento e desenvolvimento, palestras, cursos e projetos. Docente dos cursos de educação continuada da Univates, ministrando cursos sobre inteligência emocional, ferramentas e estratégias para a cultura da paz e criatividade e habilidades socioemocionais. Filha de companheiros Leão, acompanha o Lions Clube desde criança, mas entrou efetivamente no movimento leonístico em 2014, ocupando os cargos de secretária do clube, assessora de relações com a comunidade, assessora do concurso literário leonístico, assessora do programa de literatura e secretária distrital do distrito LD2. Este é o currículo de Carolina Lima da Silva. Mário Benedito Rodrigues Nonato da Silva é bragantino e paraense, professor de História e historiador. Servidor público federal, docente da Universidade Federal do Pará. Membro do Conselho Municipal da cidade de Bragança, Pará. Membro do Conselho Estadual das Cidades do Estado do Pará. Coordenador da festividade do glorioso São Benedito de Bragança. Associado Léo Fundador e primeiro presidente do Léo Clube de Bragança, em 1997.
É associado Leão do Lions Clube de Bragança desde 2010. Este é o currículo do professor Dário Benedito Rodrigues Nonato da Silva, Wilson Douglas Galberto. O professor Wilson é administrador-geral e público e pedagogo pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduando em gestão escolar. Trabalhou por quase 6 anos na formação de profissionais das áreas de assistente administrativo, logística, empreendedorismo e promotor de vendas no Centro Brasileiro de Cursos e na Fundação de Apoio à Escola Técnica FAETEC. Foi diretor substituto do Centro de Educação Integrada Petrópolis, Colégio Petrópolis. Foi analista de RH do Centro Brasileiro de Cursos, SEBRAC, atuando na área de recrutamento, seleção e treinamento de pessoas para as empresas parceiras. É professor de música de trompa do Instituto Petropolitano Adventista de Educação. Foi tutor da área administrativa da Universidade Paulista, UNIP, por 3 anos. Possui certificado de excelência da Secretaria do Estado de Educação pelo trabalho realizado nas turmas de reforço escolar do programa Sucesso Escolar. É habilitado pela Fundação Oswaldo Cruz como mediador em Museu de Ciências. Foi capacitado pela ONG Parceiros Voluntários para atuar na área de gestão para sustentabilidade e redes colaborativas, atuando na Cooperativa de Reciclagem da Esperança em Petrópolis. Ingressou no movimento de Lions aos 13 anos através do Clube de Castores do Petrópolis Marcos Sena. No dia 4 de julho de 2020, se tornou companheiro Leão no Lions Clube Petrópolis Centro. Saúdo a todos os leões presentes virtualmente neste 90º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. O Instituto tem contribuído de sobremaneira para o estudo e o aperfeiçoamento do leonismo brasileiro. O ciclo de hoje tem como tema Lions e a Juventude. Parabenizo e agradeço o convite do PDG João Roberto Moreira Alves, presidente do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, e a governadora do Distrito LC1, onde tudo começou, o berço do leonismo brasileiro, a DG Vera Maria da Costa Mota. Lions e a Juventude, um tema por demais sugestivo. É lógico e fundamental que pensemos no rejuvenescimento do nosso quadro associativo nos Lions Clubes. Penso que com treinamento, os jovens serão as futuras lideranças leonísticas e os Léos, sim, os Léos, estão aí para cumprir o papel de protagonistas, nessa missão de dar sangue novo ao leonismo. O LAIS Internacional tem dedicado atenção especial aos Léos Clubes, que tem hoje 2 representantes na diretoria internacional, e nossa associação começa a olhar com bons olhos os Léos, que são o futuro do leonismo, desde que se coloque em prática um trabalho eficaz de transição Léo-Leão. Vamos aguardar os resultados. Em contato com Léos de várias partes do mundo, pudemos ouvir diversas opiniões, em especial de jovens Léos, que nos mostraram que o que eles mais querem não é somente estar intimamente ligados em ferramentas tecnológicas na área da informática. O que eles também pensam e sentem é a necessidade de estarem juntos de nós, leões. O porquê dessa aproximação é que nós somos experientes, temos sucessos em nossas vidas profissionais e de liderança, em nossas comunidades. E por isso eles estarão sendo cada vez mais aprendizes da nossa postura. E nós também iremos aprender com eles. E sabem
que poderemos orientá-los a fazer junto de nós o chamado networking, né? A troca e o aprendizado das questões referentes ao leonismo e ao leoísmo, né? A aproximação dos leões com os léos resulta num salutar encontro de orientação aos jovens para que no futuro sejam as lideranças leonísticas que tanto almejamos. Tenho convicção que os jovens não precisam ter a atenção dos mais experientes em atitudes paternalistas, egocêntricas ou de apoio a qualquer decisão que eles assumam. O jovem precisa de homens e mulheres amadurecidos que lhes mostrem o caminho da vida, das alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, sucesso ou fracasso, porque também aprendemos com o fracasso, né? Basta que tentemos sempre, né? Hoje sinto que acertei no meu diagnóstico. O jovem nos quer para construir um mundo melhor, né? Sou feliz no leonismo, vivo lá as 24 horas por dia, e essa felicidade se torna cada vez mais evidente porque dialogamos e estamos juntos dos léus e leões, né? Homens e mulheres que querem fazer também a humanidade mais feliz e melhor para se viver. O potencial da juventude leonística, quando falamos no quadro associativo, não podemos deixar de reconhecer o potencial do público jovem, tanto interno e externo. São muitos os caminhos que precisamos percorrer com o objetivo de renovar as lideranças de nossa associação, oxigenando ideias e descobrindo outras modalidades de comunicação e de interesse junto à sociedade. Temos que investir nos Leos Clubes, apoiando-os e expandindo o número de clubes e integrantes da nossa associação. Não podemos dizer que os integrantes dos Leos Clubes não se tornam leões. Se não se tornam leões, é por nossa culpa também. Vamos reconhecer isso. Precisamos transformar o Laios em um sonho de consumo para os jovens da nossa organização. Quem nunca ouviu coisas assim? Estes jovens são muito complicados, ou eles só querem nosso suporte financeiro? E quanto aos jovens da nossa comunidade e de nossas famílias? Uma primeira dica: não convide apenas um conhecido seu, mas no mínimo 2 ou 3, para que eles se sintam confortáveis no novo clube. Muitas das grandes lideranças leonísticas brasileiras são filhos de leões e muitas vezes de governadores, de presidentes de conselhos e de diretores internacionais, né? Já está no sangue, né? Você já convidou seus filhos ou netos para participar da nossa organização, do nosso clube? O tempo passa, se não levarmos mais a sério as nossas gerações e a juventude leonística, com certeza nossa associação pagará um preço muito caro por isso. Líderes jovens tendem a ser grandes fatores para termos clubes mais eficazes. Os clubes têm que compreender as tendências atuais e se reinventar, tornando-se mais atraentes para a juventude e as nossas comunidades. A força do jovem não pode ser desperdiçada, mas não pense que eles permanecerão nos clubes apenas ouvindo discursos intermináveis, sem ver as coisas acontecendo de verdade em suas comunidades. Os jovens são inquietos e dinâmicos, e são, né? Nos dias de hoje, ninguém tem tempo a perder. Temos que ter reuniões produtivas e dinâmicas. É assim que eles são. Menos palavras, mais ações. Com a presença do jovem no seu clube, junto com os mais experientes, nós, né, os mais experientes, será muito mais ativo, mais eficaz e com certeza mais forte, né, o seu clube, na comunicação com sua comunidade. Pense nisto.
Não pense muito, convide 2 jovens agora mesmo, esses surpreenderão, né? Muito obrigado a todos e viva o leonismo e o Léo. Léo e leonismo brasileiro. Muito obrigado. Olá, hoje estamos aqui para conversar sobre os estudos do ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones, do Distrito LC1, e hoje eu trago para vocês um assunto extremamente importante, que é Lions e juventude. Nós sabemos que a questão dos jovens é algo que nos preocupa muito e é fundamental o período de juventude na vida de um ser humano, que é o período de transformações, tanto psíquicas como emocionais, comportamentais, de reavaliação de valores, de formação da identidade, de desconstrução de figuras parentais como os pais, como tomada de decisão para o futuro em relação à sua profissão, às suas metas e o ciclo vital do desenvolvimento do ser humano. Então, nesse sentido, Lions Club, que é a organização, que é a maior organização de serviços do mundo, acontecendo e atingindo mais de 200 países, também tem uma preocupação enorme em relação aos jovens. E, nesse sentido, ela não apenas possibilita que esses jovens sejam voluntários, ajudando suas comunidades a serem exemplos e instrumentos de auxílio, mas também os possibilita o desenvolvimento de suas lideranças, o desenvolvimento como cidadãos, né, em suas comunidades, principalmente por passar princípios e valores éticos de uma forma a moldar também os seus caráteres e poder impactar positivamente na sua vida, nas suas famílias, nas suas amizades e nas suas escolhas de vida. Então, nesse sentido, nós temos a preocupação em Lions em relação ao desenvolvimento de potencialidades dos jovens, a poderem desenvolver habilidades socioemocionais, que nós sabemos que são extremamente importantes hoje, não apenas no mercado de trabalho, mas para a formação do indivíduo. E a inteligência emocional, nesse sentido, como uma das habilidades socioemocionais, é extremamente valorosa por poder mostrar aquele jovem de uma forma a se autoconhecer, fazendo melhores escolhas, podendo ver seus pontos fortes, seus pontos fracos, conhecendo mais o seu aspecto emocional, além de outras habilidades, como uma postura crítica, um pensamento lógico, a habilidade de escuta ativa, que é tão importante, a capacidade de empatia, de se colocar no lugar das outras pessoas e manter relações saudáveis e harmônicas em suas comunidades, a capacidade de se gerir como um indivíduo, tendo autonomia e independência para as suas escolhas, entre outras tantas habilidades importantes para o relacionamento em sociedade. Nesse sentido, Lions proporciona 3 aspectos importantes em relação aos jovens, que é os jovens como beneficiários, através de 2 programas que Lions Internacional oportuniza esses jovens, que é o programa de acampamento e intercâmbio juvenil, que ocorre sempre em diversos países do mundo, oportunizando os jovens, então, a experienciarem uma nova cultura, vivenciarem momentos em outras localidades, com outros jovens, através de um Lions anfitrião, e podendo perceber e vivenciar e sentir mesmo como é estar
em outras localidades por todo o mundo. Um segundo programa que Lions Internacional também contempla os jovens é o programa Lions Quest, que é um programa que é inserido nas escolas através de parcerias com as prefeituras e secretarias de educação que queiram implementar este programa tão benéfico aos jovens. E através desse programa, então, os jovens conseguem desenvolver habilidades e capacidades de convivência, de conhecimento, de aprendizado, para evitar outros problemas que nós sabemos que existem no mundo escolar, como bullying, como uso de drogas. Então, servindo também como um aspecto preventivo e protetivo desses jovens para a formação, para a sua formação e para a sua visão de mundo também de uma forma mais positiva e produtiva. Uma outra questão que Lions Internacional também contempla em relação aos jovens são os jovens como nossos parceiros. E, nesse sentido, o Léo Clube é uma campanha de Lions Clubes, onde um clube patrocinador gerencia, então, este Léo Clube, e que é formado por um grupo de jovens, geralmente universitários, mas também adolescentes, e que também acabam desenvolvendo uma liderança e um trabalho voluntário muito forte, impactante em suas comunidades, tornando-os melhores em relação a si mesmos, ao aspecto grupal, ao aspecto de comunidade e senso de pertencimento. Então, o Léo, ele traz, nessas 3 letras que ele traz, a liderança, a experiência e a oportunidade a esses jovens. Nesse aspecto, Lions e Léo acabam trabalhando concomitantemente, conjuntamente, em várias campanhas, tanto em relação ao meio ambiente, ao câncer pediátrico, à visão, à diabetes, em todas as áreas de Lions Internacional, e sempre quando houver alguma problemática, alguma necessidade em relação às comunidades que precisam tanto de Lions e Léo. E no terceiro aspecto, Lions também contempla o empoderamento desses jovens, através de algumas campanhas também dedicadas a eles, como o concurso do Cartaz sobre a Paz, que é um concurso mundialmente conhecido e que revela muitos talentos em relação à arte, à criatividade, de jovens também nas suas escolas, através do incentivo de que eles criem cartazes que representem figuras em relação à paz, a sua visão em relação à paz universal, inspirando também outras pessoas a refletirem sobre essa importância, a refletirem a formas de oportunizar movimentos mais pacíficos no mundo. Então, esses aspectos, eles são de suma importância dentro de Lions Internacional, nessa relação entre Lions e juventude. Então, espero que vocês tenham gostado deste estudo. Fiquem ligados para mais momentos como esse e até lá. Eu sou o companheiro Leondário Benedito Rodrigues, eu sou associado do Lions Clube de Bragança, aqui no Pará, no distrito LA6, na Amazônia brasileira. Minha história na Associação Internacional de Lions Clubes começa em 1997, quando no dia 30 de agosto de 97 me tornei associado fundador e primeiro presidente do Léo Clube de Bragança. Depois, por mais 3 gestões, presidente e presidente do distrito Léo LA6. Em seguida, vice-presidente do distrito múltiplo Léo LA e presidente em 2007 do distrito múltiplo Léo LA. Em 2006 eu também fui coordenador nacional de Léo Clubes no CILBRA, Comitê de Integração Leolística Brasileiro, o que me rendeu também a indicação para fazer parte do painel consultivo internacional do programa de Léo Clubes em 2012.
Entre os anos de 2008 e 2009, fiz o meu desligamento do programa de Leo Clubes e fiquei um ano sabático preparando um pedaço da minha vida, porque também sou historiador, professor universitário da Universidade Federal do Pará, então precisava estudar para concurso. Em 2010, no dia 9 de março, há 10 anos atrás, um pouco mais, faço a memória de ter ingressado no Lions Club e desde então há duas partes da minha vida que se dividem, e que se juntam. Se dividem porque eu sei bem o que é o associado Léo e o associado Leão e se juntam porque coadunam esforços do meu trabalho e das coisas que eu tive que fazer na minha vida. E como conselheiro Léo, eu consegui ajudar muito o Leo Clube de Bragança para que ele pudesse receber também um exercício de liderança e um protagonismo da juventude na nossa cidade. E eu vou fazer algumas memórias antes de iniciar basicamente aquilo que tenho que dizer. O primeiro tópico que eu preciso destacar é que essa liderança do Leo Clube, aqui em Bragança, foi responsável, por exemplo, de nós termos hoje o Dia Municipal do Leo Clube em Bragança, que é o dia 30 de agosto. Depois, a nossa entidade foi reconhecida como de utilidade pública antes do Lions, em 2006. E não menos importante, recebemos o título honorífico da Câmara Municipal de Bragança. E a nossa associada, que já hoje saiu do Léo, a Regiane Kelly Soeiro, é a única brasileira Léo a receber uma comenda da Associação Internacional de Lions Clubes como prêmio de liderança do presidente internacional. Isso nos enche muito de orgulho porque nós vamos formando essa geração de trabalho entre os voluntários daqui. Eu fui convidado para falar sobre liderança juvenil. E esse protagonismo faz parte da minha vida há muitos anos. Metade da minha vida eu vivi nas fileiras do Leo Clube e do Lions Clube. A primeira coisa é notar que existe uma liderança de referência. E essa liderança de referência é muito parte do exercício da vivência dentro de qualquer entidade, ou qualquer associação, ou qualquer organismo vivo. Na igreja, nos clubes, nas paróquias, nas secretarias, no nosso convívio normal, social, dentro das nossas pastorais, movimentos de jovem, igrejas, etc. O exercício da liderança é baseado na vivência. Então, eu sempre digo algo que faz parte da minha trajetória. Se você não tem referência, seja a referência. Então, é melhor a gente ir caminhando e trilhando, porque a referência de liderança para nós, especialmente aqui na Amazônia, uma parte às vezes esquecida, enjeitada do Brasil, nós precisamos verificar aonde estão essas lideranças e também ver como catalisar a energia dessas lideranças e a força social que elas têm dentro dos nossos serviços. Então, eu consegui fazer a formação desses jovens a partir do momento de vivência. E reconheço que esse exercício também é um exercício que é baseado na formação, no estudo. Você precisa estar preparado para exercer um cargo de liderança e, ao mesmo tempo, você tem que espelhar aquilo que você diz, faz, vive e experimenta. Então, quando eu percebi essa junção de categorias, de conceitos, foi quando eu me tornei associado Leão. Dentro do Léo a gente exerce uma liderança, mas essa liderança também tem um tempo, um tempo de início e fim. Mas no Lions você consegue fazer um trabalho de liderança e promover essa liderança a curto, médio e longo prazo. Então conseguimos fazer um bom planejamento e salvar, por exemplo, o distrito Léo LA6, que estava lá nos anos de 2009, 10 e 11, com problemas, por exemplo, de liderança. Então, o primeiro ponto é saber qual caminho seguir, para onde você quer ir, onde você está. Então, o reconhecimento do ponto primeiro, esse ponto inicial, seja do ingresso do associado, do jovem, do adulto, nas fileiras do leonismo, seja o reconhecimento da sua função no mundo, o que eu acho bem mais importante. O segundo ponto é aonde você quer chegar.
Então, fora do aspecto de ocupar um cargo, o líder não é somente aquele que está investido da função, né? Que tem uma certa hierarquia. O líder é aquele que faz com que essa função seja levada a motivar os outros a segui-lo, ou seguir aquilo que ele diz, ou seguir aquilo que ele faz, e dar testemunho disso nas obras e nos serviços que promove. O Lions não é diferente. Então não tem uma liderança só para o Leão, para o Léo, ou uma liderança para exercer, por exemplo, qualquer outro papel na sociedade. Existe liderança. O segundo conceito é que essa liderança precisa ser protagonista, né? Escrever a sua própria história, fazer com que essa trajetória narre especificamente a motivação de fazer com que os outros sigam esse caminho. E por último, acho que é uma avaliação necessária, uma liderança que não seja o domínio perpétuo da autoridade do exemplo. Então, acho que é necessário a gente pensar como essa liderança pode ser retroalimentada por aquilo que nós temos dentro da associação. São tantos talentos, tantos jovens, tantas categorias, tantos espelhos, dons, e você pode, aproveitando todos esses outros dons, fazer com que cada um seja líder naquilo que ele sabe fazer de melhor. Eu sei dar aula de história, eu sei falar de história, eu sei estudar isso. Então eu vou utilizar esse meu dom para colocá-lo a serviço do outro. Eu reconheço também que existem dois aspectos no Lions que é necessário seguir. Existem dois tipos, né, de Lions. O primeiro desses tipos de Lions é aquele que nós estamos acostumados a viver. Esse Lions sombreado de hierarquia, sombreado de protocolo, que faz bem, que nos ensina, que nos educa e que auxilia, por exemplo, o reconhecimento do que o Lions é como emblema social. E o segundo Lions é aquele que a gente desconhece, às vezes vivenciado na solidão do associado, às vezes vivenciado na solidão de casa, às vezes naquele gesto concreto e importantíssimo de serviço e caridade ao outro, que é feito fora das casas do Leão, das reuniões, das campanhas, atividades, projetos, etc. E é necessário ver que esse Lions que é feito fora do ambiente do nosso trabalho regular, ele é uma válvula de formação de liderança que nós precisamos interagir, integrar e trazer para dentro dos nossos trabalhos, dos nossos exemplos. Depois, dentro do protagonismo juvenil, da liderança que nós almejamos, existe também o revestimento dessa liderança de capacidades, de oportunidades e de abertura para que o jovem exerça esse papel. O programa de Leo Clubes, neste caso, é uma dessas válvulas, dessas gavetas que o Lions tem para ajudar a juventude a desenvolver a sua capacidade de liderança, unindo esses sócios pelos laços de amizade, companheirismo e etc. Então, a associação entende que o programa de Leo Clubes é a única dos seus mecanismos, dos seus programas oficiais, a abordar o trabalho da juventude para que esse trabalho sirva, por exemplo, para constituição de uma liderança a longo prazo, que é fazer com que esse jovem também entre no Lions Club e faça parte dessa grande família e desse grande esforço. Depois, essa liderança pode ser exercida através da oportunidade que os leões dão aos jovens de ocupar cargos, de sentar na mesma mesa, de olhar no mesmo nível, de resolver problemas da mesma forma e associando a experiência dos mais velhos com a energia dos mais jovens. Se isso não tiver associado, se não tiver junto, né, aglutinado, essa liderança não dá certo, porque o jovem não vai ver nos mais velhos o espelho da abertura que ele precisa ter, por exemplo, para entrar no Lions. Então isso é uma das grandes questões que eu observo nessa minha trajetória de alguns anos de Lions e muitos outros de associado Leão. Por último, eu gostaria de fazer agora uma menção
a como esse líder tem o seu papel reconhecido no mundo, na nossa sociedade, né? Nós estamos vivendo um tempo muito intranquilo. Primeiro, um tempo onde se nega muito a ideia de amor ao próximo, se nega muito a ideia de empatia com o outro e de colocar-se a serviço do outro. Esse exercício de alteridade que nós precisamos fazer, de colocarmos-nos no lugar do outro, ele, no Lions, ele precisa passar por um processo educativo, né? Porque a maior parte da população vê o Lions como uma casta social, e ele não é, né? Sobremodo nas cidades menores, onde existe uma certa divisão classista de pessoas, e essa divisão pode atrapalhar, por exemplo, a observação do que é a função do Lions numa cidade, numa sociedade, num grupo social. Bem, colocando esse ponto aí na nossa análise, fica o questionamento. Como então, dentro das fileiras do Lions, do Leo Clube, aquele jovem pode ser formado para assumir papéis na sociedade? Primeiro, ele tem que estudar muito para isso, conhecer os protocolos, os regulamentos, os procedimentos legais, vivenciar eventos, onde ele consiga também ampliar a sua carga de visão dos demais líderes e, especialmente, fazer um trabalho de esponja, de absorver tudo que está à sua volta, aprendendo com todos os demais, espelhando-se nos outros e deixando ser espelho para os outros. Então, os eventos são responsáveis por isso. Eu já fui a vários eventos, tanto nacionais como regionais, e o que eu mais encontrei foi aprendizado. Eu não fui para ensinar nada e nem ninguém. Eu fui muito mais para aprender. E eu aprendi muito mais no contato com pessoas que às vezes nem precisaram dizer muita coisa, mas me deram uma alimentação do papel de liderança que se tem. As qualidades de um bom líder variam, né, de acordo com aquilo que a gente pretende. Então, por exemplo, falar bem, falar o bem e falar do bem é uma coisa que o líder precisa ter. Depois, além da preparação, da oratória, do exemplo de vida, o testemunho. Uma casa construída sobre areia desaba. Uma pessoa que não tem uma palavra de testemunho de vida não pode ser líder. Uma pessoa que diz muita coisa, não faz, não exercita a vivência dentro da sua própria realidade, não serve para ser líder. Essa pessoa precisa ser descartada, ou precisa ser, no mínimo, reformulada o seu papel dentro de um clube social, um clube de serviço, uma entidade. Eu vou dizer por que faço essa crítica contundente. Porque dentro do nosso espectro formador, dentro do escopo de formação do Lions, a maior prática que nós temos que pensar é aquela famosa frase do Melvin Jones, que o serviço nunca acaba e que a gente precisa colocar-se à disposição do outro. E que enquanto tiver uma necessidade, há a justificativa da existência de um Lions Club. O segundo é a famosa frase de São João Bosco, que é um lema da minha vida. O Senhor nos colocou neste mundo para os outros, não para nós. Então o líder precisa entender o papel dele em se colocar à disposição de um mundo que às vezes, com tantos contravalores, argumenta contra o seu próprio papel de liderança. E depois, uma liderança sem que ela represente a santificação daquela pessoa, sem que ela represente um orgulho de viver aquilo, etc. Uma falsa ideia de autoridade, e que essa liderança não seja o poder constrangedor. Então, por muito, eu vejo que às vezes nós temos que, né, fazer o corte desse momento de aprendizado. É óbvio que o que eu estou dizendo serve muito mais para mim do que para todos os outros, porque eu repito para mim esses valores que preciso seguir, e gostaria de incentivar a todos nesse
na minha curta intervenção, minha prédica, colocar à disposição de vocês também todos nossas funções, aquilo que a gente assume, aquilo que a gente escreve, onde nós estamos, para que a gente aprenda, né? E que esse aprendizado seja contínuo, necessário, baseado nesses valores, né, da humanidade de hoje, tão desgastados, né, pelo tempo, e fazendo com que cada um de nós, né, onde estivermos, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, essa minha intervenção, mas que a gente encontre um novo ideal e que esse caminho, né, da liderança exercida agora no século XXI sirva para que a gente desenvolva uma sociedade mais justa, equilibrada, igualitária, sustentável e amável. E colocando à disposição de todo mundo, eu gostaria de agradecer sobremodo os dirigentes da Associação Internacional de Lions Clubs que me convidaram no Distrito LC1 para que fizesse parte desse Instituto de Desenvolvimento de Liderança Juvenil, e quero colocar à disposição de todos também a Amazônia, o Norte, o nosso Distrito Múltiplo LA e o Distrito LA6, à disposição de todos. Nossas casas estão abertas, nossos braços da mesma forma, aguardando todos na oportunidade que tiverem de visitar a Amazônia, visitar o Norte e o Pará. Muito obrigado de coração, que a gente consiga viver bem esses valores e que na nossa vida eles não faltem, na nossa casa, com as pessoas da rua, com as pessoas do Lions, com as pessoas do mundo. Muito obrigado e parabéns a todos. Olá, companheiros e companheiras. Meu nome é companheiro Leão Castor Wilson Douglas Gualberto. Eu falo Castor porque quando a gente é castor, ou quando a gente se torna castor e passa para o Lions, a gente nunca deixa de ser castor. Uma vez castor, sempre castor. Primeiramente, gostaria de agradecer ao companheiro PDG João Roberto Moreira Alves pelo convite de participar desse 90º ciclo de estudo do Instituto Melvin Jones de Liderança do Distrito LC1, berço do leonismo brasileiro. A convite do nosso PDG, João Roberto, nós vamos falar um pouquinho sobre Juventude Lions. E falar sobre Juventude Lions, para mim, é falar sobre Clube de Castores, porque é a origem da onde eu saí, da onde eu vim e o que fez eu me encantar pelo movimento leonismo. E falar sobre Clube de Castores é falar sobre um olhar mais expressivo sobre a juventude e um olhar otimista em relação a essa juventude. Era o ano de 1960, 61, 63. Todos nós sabemos que naqueles anos eram anos difíceis. Havia também um pensamento de que aquela juventude, né, principalmente a juventude hippies, era uma juventude desordeira. E um companheiro Leão, do Lions Clube São Paulo, do Jardim Paulista, que hoje pertenceria ao Distrito LC2, companheiro Leão, José Gilberto Ribeiro Rato, foi quem olhou para aquela juventude e acreditou que ela sim poderia fazer a diferença na vida da comunidade, na vida do nosso país. E eu fico imaginando, hoje eu sou professor, e eu fico imaginando a cabeça de um professor, olhando seus alunos, com seus sonhos, com os seus objetivos, e muitas vezes perdidos, sem saber o que fazer, e você tendo que ajudá-los a encontrar um caminho. E imagino ainda que ele deva ter olhado para o seu clube, olhado aquela estrutura, todo aquele conhecimento, todo aquele know-how adquirido ali dentro do movimento leonístico e pensou em trazer essa organização para essa juventude. É importante entender que o companheiro Rato, e carinhosamente chamado por nós de Pai Rato, e sua esposa Beatriz, também companheira Leão,
desse São Paulo do Jardim, extinto São Paulo do Jardim Paulista, é importante dizer que eles eram proprietários de um ginásio, que é o ginásio Stanford, e para eles era muito fácil observar esses alunos. E a partir daí, ele começa a ter essa ideia de dar a esses jovens a mesma estrutura dos Lions Clubs. E por isso que ele começou a trabalhar aquela juventude dos anos 60, pode ser, acreditar até um pouquinho antes, para serviços comunitários, para servir as suas comunidades. É importante a gente lembrar de um outro personagem dessa história, dessa nossa história, que também foi um companheiro leão mais tarde, o companheiro José Guilherme Chuan, que foi secretário, né, na época da ANCC, Associação Nacional de Clubes de Castores, criada pelo Pai Rato para ajudar a gerenciar toda essa estrutura de fundação de clubes de castores. E José Guilherme era o presidente da União Ex-Alunos do Colégio Stanford. Eles, dentro do Colégio Stanford, eles já organizavam campanhas, né? Então, eles tinham o que a gente chama de campanhas staffordianas organizadas. E por isso que veio o nome Castor, porque se você olhar as iniciais desses nomes, né, o CA do Campanhas, o ST do Staffordianas e o OR do Organizadas, vão formar a palavra Castor. E daí deu essa origem do animalzinho castor, para que a gente pudesse envolver, né, para que pudéssemos ter o nome Castor. E junto com esse ideal, o Pai Rato ele tinha uma ideia do seguinte: aqueles alunos faziam as campanhas durante aquele período da escola, o período que eles estudavam lá. Após isso, o que aconteceria com aquela juventude? Muitos talvez seguiriam seu caminho ou se perderiam. E ele achou que, dando a eles uma organização, essa organização ela iria se perpetuar na vida daquela juventude e ele iria conseguir desenvolver esse potencial de serviço daqueles jovens, independente se eles se tornariam futuramente leões ou não. Então não era essa a preocupação. A preocupação era sempre de dar a esses jovens a oportunidade de amar primeiro a sua pátria e de servir a comunidade a qual eles estavam inseridos. E pensar na juventude Lions é pensar nisso. É pensar em desenvolver o jovem para as suas comunidades, para o seu país. E foi essa filosofia, e é essa filosofia que rege hoje e sempre foi o nosso norte para o Clube de Castores. E Lions e juventude é essa relação. E eu fico imaginando a ele falando assim: eu não posso mais viver só nesse grupo pequenininho aqui do Colégio Stanford. Isso aí é muito importante, a gente tem que ampliar isso para o Brasil inteiro. E aí reunir companheiros e companheiras do próprio clube e levar esse conhecimento a um plenário nacional, que aconteceu na terceira sessão plenária em Salvador, Bahia, no ano de 1964. Ele levou isso para o Brasil inteiro e o movimento, né, denominado Clube de Castores, foi reconhecido pelos Lions Clubes do Brasil. E aí começa a luta, né, por fundar clubes de castores. E aí são histórias interessantes, né, que essa relação é tão interessante que há relatos de histórias de fundação de clubes em que ele ia até os clubes, e naquela época era muito difícil também essa questão de viagens, e eles iam, fundavam clubes em todo o Brasil, e nós chegamos a ter um número muito expressivo de clubes de castores. E eu falo que sempre essa relação da juventude Lions é uma juventude que divide um amor de pai para filho. É uma relação de cuidado, é uma relação de extremo cuidado uns para com os outros, né? De filho para pai e de pai para filho. E assim tem sido a história, pelo menos a história que eu conheci do movimento e a história que eu vivi do movimento. Uma relação de companheirismo,
uma relação de muito trabalho e de muito aprendizado entre leões e castores. E eu acho que esse é o grande objetivo que o Lions tem de trabalhar a juventude, independente se esse quadro social vai aumentar com essa juventude ou não, mas é a oportunidade que você dá para a juventude desenvolver um trabalho, de apoiar o movimento de Lions nas suas ações e desenvolver e devolver, que eu acho muito importante, cidadãos conscientes, cidadãos que amam a sua pátria, cidadãos que lutam pelas suas comunidades, assim como nós, leões, também lutamos pelas nossas comunidades. E a gente passa a ser, né? A gente sempre fala que o Clube de Castores é uma grande atividade do Lions Club. Por quê? Porque você está desenvolvendo uma juventude que vá futuramente desenvolver o local onde ele está inserido, sua comunidade, seu estado, seu país. Então é importante essa relação entre juventude e Lions. É a gente trabalhar na ponta, é a gente trabalhar aonde a gente não está enxergando ainda, né? E como é importante, como foi importante para mim também essa vivência dentro de Lions. E é essa relação que a gente passa como, às vezes, conselheiro do clube para os novos jovens. É estar junto com eles e desenvolver sempre trabalhos em conjunto, principalmente fazendo a formação desse jovem para o nosso país, para a nossa pátria, e principalmente que ele consiga crescer e desenvolver-se tanto como pessoa, como cidadão dentro da sua pátria. É um amor que não se mede, né? Então essa relação é muito forte e é uma relação que não pode ser interrompida. É isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade. Companheiros, quero agradecer à companheira Isabel pela evocação a Deus, ao nosso diretor internacional Marciano Silvestre por sua belíssima palestra e aos jovens que nos brindaram com suas falas. Agradecemos também a PDG, companheira Carmen Vera, companheira Aurora, e especialmente a você, companheiro João Roberto, sempre organizando os círculos com assuntos muito interessantes. Obrigada a todos. Serviço que vem do coração, e que é o lema do nosso presidente internacional, Douglas Alexandre. E vamos servir sempre com responsabilidade social. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Até o próximo encontro.